Se você acha que as suas fotos estão ficando muito normais ou você está copiando só o que está em alta e não está gostando do resultado das suas fotos, esse vídeo é um convite para você observar o mundo de uma forma diferente. Eu separei 7 perguntas que é interessante você ter em mente quando você for fotografar ou quando você estiver fazendo algum projeto para o seu cliente. Enfim, se você quer levar sua fotografia para um outro nível ou ter fotos mais sensíveis, poéticas e artísticas. A primeira pergunta é: quais são os detalhes que você está deixando passar no seu dia? Por exemplo, aquela sombra daquela árvore que está batendo na parede, ou a fumaça de um café, a textura de uma planta, a luz entrando pela janela. Todos esses são elementos que podem te ajudar a ter uma fotografia mais artística, uma fotografia mais sensível, você aproveitar aquele momento, tudo aquilo que está acontecendo, né, ao seu redor, para você criar fotos mais interessantes. Então, a primeira pergunta é: quais os detalhes que você está deixando passar no seu dia? Observe o que está à sua volta, observe o que está ao seu redor, com foco nos detalhes. Como deixar a composição mais interessante? Muitas pessoas procuram tirar os elementos ou objetos, ou o que estiver barrando ela de fazer a foto daquele objeto central que ela está fotografando ou da pessoa que ela está querendo fotografar. Mas o convite aqui é para você justamente aproveitar esses elementos, aproveitar esses obstáculos, entre aspas, para você usar ele como composição, usar ele a favor da sua fotografia. Muitas vezes é algo que vai ficar desfocado na frente, vai criar uma profundidade de campo, ou uma pessoa passando na frente que vai trazer um movimento para sua foto também. Então, ao invés de se preocupar mais com o que está barrando, né, você de fazer a foto daquele objeto principal ou daquela pessoa, né, em foco, use isso a seu favor. Procure usar os elementos do seu dia, procure usar plantas também que aparecem na frente, enfim, coloque coisas na frente da sua fotografia e crie uma composição diferente. E aqui não é só coisas na frente, mas também pessoas que passam atrás, ou o carro que passa atrás, ou algum elemento que você perceba que tem uma linha diferente. Tudo isso vai contribuir para a sua composição. Como ressignificar o meu cotidiano sobre uma nova perspectiva? E aqui, só de você se fazer essa pergunta, pensar sobre isso, você já começa a ver tudo que tem ao seu redor de uma forma diferente. Um exemplo disso, esses dias eu tava aqui em casa fotografando e fazendo algumas cenas para um vlog que eu tava gravando, e só o fato de eu ter mudado essa mentalidade para o que eu estava vivendo, onde eu estava, né, naquele momento, para uma mentalidade de deixa eu observar o que tem à minha volta, deixa eu ver o que eu posso fazer de diferente, qual é a perspectiva diferente que eu posso trazer para minha rotina, para minha casa, para aquilo que eu vivo todos os dias. E isso já mudou completamente. Eu comecei a ver a minha casa de uma forma diferente, eu comecei a olhar por novos ângulos, comecei a valorizar a forma que a luz entrava e interagia com os objetos aqui dentro de casa. Então isso muda completamente. Só o fato de você se fazer essa pergunta e ter mais intenção naquele momento que você for fotografar, aí você já vai ter uma grande mudança de perspectiva sobre o seu cotidiano. E aqui a gente já pega um gancho para a próxima pergunta, que é justamente como que a luz interage com os objetos aonde eu estou fotografando. E aqui é onde a sua fotografia vai ser mais transformada. Saber ter o domínio da luz e não da iluminação artificial vai te fazer conseguir trabalhar com qualquer cenário, em qualquer ambiente e ter resultados incríveis. Isso foi algo que eu fiz desde o começo, desde quando eu comecei a fotografar. Eu nunca tive iluminação, nunca usei flash, e eu sempre procurei entender mais como a luz estava interagindo naquele ambiente, naqueles objetos, e como que eu poderia usar ela a meu favor. E muitas vezes, não diretamente, a gente é muito acostumado a querer valorizar tudo que está em direção à luz, tudo que está na direção da luz diretamente. E se você mudar um pouco o seu foco e trazer um pouco mais contra a luz, ou um pouco mais de lado, criando uma sombra, isso deixa suas fotos, deixa suas cenas muito mais interessantes, e você consegue ter resultados que você não teria se você estivesse fazendo fotos só para ter uma foto bem iluminada, um objeto bem iluminado. Então muitas vezes a luz, ela revela uma sombra, e se você conseguir trabalhar esse contraste de luz e sombra, você consegue abrir um leque de possibilidades e ter muito mais criatividade na hora de compor as suas fotos, na hora de pensar nessa iluminação, na hora de editar também. Então aqui o que você capta, né, nessa iluminação mais sombreada, você consegue valorizar cada vez mais ainda na edição. Então é um trabalho meio que começa na captação e depois finaliza na edição, e você traz esse olhar artístico para dentro da sua edição também. E a próxima pergunta, na verdade, ela é mais um desafio para você mesmo do que uma pergunta que você tem que ter em mente. Aqui eu queria te desafiar a sair de casa com um objetivo: fazer foto apenas de um tema específico. Então aqui pode ser carros antigos, pessoas com chapéu, pode ser casas amarelas, pode ser somente prédios,
figurinos, pode ser poste de luz, enfim, somente plantas. Existe um mundo de possibilidades. Se você fizer isso, esse treino todos os dias, né, se desafiar todos os dias a encontrar um objeto específico para fazer essa foto, você vai ter uma liberdade criativa gigante. E é louco pensar que se você limita, né, a um tema, a um objetivo, a um foco, você abre leque para tua criatividade e isso te liberta. Mas é assim que funciona a criatividade, principalmente na fotografia, quando você coloca limitações. Então, eu quero fazer fotos só com essa lente, quero fazer fotos somente desse tema, quero fazer fotos somente dessa cor. E isso foi algo que eu fiz por um ano. Tem um projeto até que faz muito tempo que eu postei no meu Instagram, onde eu fiquei um ano fotografando uma cor por mês. Então, o meu feed ficou bem colorido e bem marcado nesse ano, porque no mês de janeiro, por exemplo, eu coloquei a cor amarela. Então, eu saía na rua apenas buscando elementos ou coisas amarelas para eu fazer foto. Então, eu ia fotografando, ia postando isso e todos os dias eu fazia isso. Então, me ajudou muito a ter mais criatividade, a saber observar melhor também as coisas, a pensar melhor nas cores. Então, eu comecei a ter um olhar muito mais diferente, muito mais intencional, né, sobre o ambiente em que eu estava. Então, isso me auxiliou bastante nesse processo criativo e também para eu desenvolver o meu olhar artístico. Por que eu me sinto tão bem quando eu olho para uma paisagem específica? Aqui é uma pergunta que vai te fazer olhar mais para dentro do que para o que está fora. Aqui é você entender o que te chama atenção, quais são os elementos do seu dia a dia ou em alguma paisagem que mais te chama atenção. Então, quando você chega, por exemplo, sei lá, numa cidade grande, você está ali no centro dessa cidade e você se depara, né, com aquele skyline, se depara com as pessoas passando, os carros se movimentando, a rua, o sinaleiro, as janelas, os prédios. O que mais te chama atenção? São pessoas bem vestidas? São pessoas que estão sentadas? São pessoas que estão em pé? São carros vermelhos? São carros amarelos? Um carro de táxi, por exemplo, que te chama mais atenção e você procura sempre fazer fotos deles? Ou são janelas abertas? Ou são janelas fechadas? Ou são janelas amarelas? São casas com telhado colorido? Enfim, existem uma série de coisas no mundo e cada uma delas te chama atenção de uma forma diferente e cada pessoa tem esses elementos específicos, individuais. Isso é individual de cada ser humano e é por isso que a fotografia, através do olhar artístico, né, e através dessas perguntas que eu estou trazendo para vocês, ela te desperta e ela te traz muito mais autenticidade. Se você começa a observar esses elementos, você inevitavelmente vai criar fotos autênticas, porque só você observa para aquelas coisas ou para aqueles elementos da forma que você olha. Então, por isso que eu sempre falo também que o olhar artístico, ele já existe dentro de você. Basta você começar a observar com mais calma, ver sobre uma nova perspectiva, porque esses elementos sempre existiram em você. Essas coisas sempre chamaram a sua atenção. Você só não estava fotografando sobre uma nova perspectiva, só não estava dando foco para elas, e isso muda tudo. Quando você para, observa e tem calma, né, e começa a fotografar aquilo que te chama atenção de uma forma mais artística, você começa a ter outros resultados. O seu trabalho começa a ir para um outro nível de excelência, um outro nível de autenticidade e traz muito mais identidade também para as tuas fotos. Um exemplo disso é que na minha galeria, muitas vezes eu acabo nem postando essas fotos, e isso que é o interessante, porque você vê que não é todas as fotos que você vai postar, não é todas as fotos que você fez que você precisa mostrar para alguém, mas elas comunicam algo para você e elas te ensinam de alguma forma. Então eu tenho um costume que eu nem sei explicar o porquê, mas eu sempre estou fazendo fotos dos meus pés no chão, mostrando o chão, mostrando a textura, e eu não sei, em qualquer lugar que eu vou, por mais bonito que seja, tem uma foto do meu pé. Eu fui para Islândia, eu fiz foto do meu pé na Praia Preta lá, mostrando areia, mostrando meu pé. Eu fui para Ilhas Faroé, eu tirei foto do meu pé. Eu fui para Urubici, eu tirei foto do meu pé. Eu vou para praia, eu tiro foto do meu pé. Eu tô andando aqui na cidade, né, andando na minha casa, eu tiro foto do meu pé porque eu gosto de alguma forma, essa perspectiva, esse contexto me chama atenção. E eu sei que não é todo mundo que quer ficar vendo, né, essa foto, então eu acabo não postando muitas vezes. Algumas vezes eu posto, principalmente em vídeo eu acabo incluindo porque cria uma dinâmica, mostra essa mudança de cenários, mas é interessante trazer esse caso para vocês e esse meu exemplo para vocês verem que muitas vezes aquilo que vai te chamar atenção, por mais que não faça sentido, né, ou que as pessoas não achem interessante e você não poste por isso, você precisa clicar. Eu sempre faço essa foto e sempre me ajuda, por exemplo, a enxergar as cores de uma forma diferente, a luz que bate na minha perna cria uma sombra diferente também, o calçado, a cor do calçado que eu estou usando no dia interage com a cor do chão, a textura, então tudo isso vai me ensinando, tudo isso vai treinando o meu olhar artístico. Então a fotografia não é somente
simplesmente você fotografar ou apertar o clique na hora que você estiver no cenário perfeito, no momento perfeito. Não, às vezes você vai tirar foto de algo que não tem nada a ver, olhando assim em primeiro momento, mas depois se você começa a estudar aquela foto e começa a entender o porquê que você clicou aquilo, porquê que aquilo te chamou a atenção, você vai encontrando esses padrões e quando você vai replicando isso mais vezes, isso vai tomando uma proporção muito maior a ponto de você não precisar mais usar referências, você consegue ter um trabalho mais autêntico, você consegue ter uma identidade também no seu trabalho, que é o que a gente busca, né? Todo criativo busca ser reconhecido por aquilo que ele faz, da forma que ele faz. E hoje eu tenho esse privilégio, né? Essa honra de poder trabalhar com aquilo que eu gosto, fazer aquilo que eu amo e ser muito bem pago para isso também. E é isso que o Olhar Artístico desenvolve, te ajuda, né, a conquistar também através da fotografia, do filme, da arte, enfim, como um todo. Eu realmente testei todos os ângulos? Essa é uma pergunta muito boa, principalmente se você está em um ambiente onde tem uma paisagem muito incrível e que você tem muitas coisas para fotografar, e não é por isso que você não vai testar ângulos diferentes, não é por isso que você vai fazer só uma foto, pronto, registrei aqui tudo que eu estava vivendo e está incrível. Não, existem diversas perspectivas que você pode explorar de um mesmo lugar. Isso também se aplica a um ambiente que talvez não seja tão interessante num primeiro momento. Então, sei lá, uma sala vazia. Será que uma sala vazia realmente não é tão interessante para fazer fotos? Ou você só não está encontrando novas perspectivas de contar aquela história de uma forma interessante? Então, teste sempre muitos ângulos. Por mais que você já tenha feito a foto que você acha que é o ideal, a foto que você acha que já contou toda a história, continue fotografando. Procure novas perspectivas. Às vezes aquela foto, a melhor foto que você vai fazer daquele ambiente, vai sair do detalhe mais inusitado que você possa imaginar, de uma perspectiva que você talvez nem tenha planejado fazer. Muitas vezes você vai clicar sem ver. Eu faço isso direto. Eu, sei lá, vejo alguma cena acontecendo e eu sei que eu não vou ter tempo de levantar a câmera no meu olho, fazer a composição certa, deixar a câmera alinhada e eu não quero perder esse momento. Eu vou lá e clico sem olhar mesmo. E aí depois eu vejo o resultado, depois eu vejo o que eu consegui capturar naquele lugar, naquele momento. E isso é incrível porque você é surpreendido através da sua fotografia. O olhar artístico, ele não é só sobre você fazer a foto perfeita, alinhada com todas as configurações e tudo mais, não. Ele é você fazer a foto daquilo que você está sentindo, daquilo que você quer contar de história, daquilo que você estava vivendo, a emoção que você estava vivendo naquele momento. E como o sentimento, a emoção, você não se explica, você não mede, você não controla. Então, por que você vai fazer isso com a sua fotografia? Como é que você vai querer transmitir uma emoção que não tem explicação através de uma configuração? Você vai limitar aquele sentimento, aquela emoção através de números, através de linhas, através de regras? Não existe regra na fotografia se você quer transmitir emoção, sensibilidade, autenticidade, identidade. Você só precisa captar aquilo que te chama atenção, aquilo que de alguma forma te tocou e que teu olhar foi direcionado e você sente que você precisa fotografar aquele momento. E essas são algumas perguntas que é importante você ter em mente quando você for fotografar. Só nessas 7 perguntas que eu trouxe aqui para vocês já conseguem ter um leque, né, de possibilidades gigantesco para fazer fotos mais autênticas, fazer fotos diferentes e principalmente enxergar aquilo que ninguém está enxergando, porque não é todo mundo que se faz essas perguntas quando vai fazer uma foto. Confesso que até eu mesmo não faço todas elas quando eu estou fazendo uma foto. A gente não tem tempo para fazer 7 perguntas na nossa cabeça e fazer os melhores cliques daquele momento. Mas se você conseguir treinar isso cada vez mais, ou trazer uma, ou 2, ou 3 dessas perguntas nesse momento, eu acredito que a sua fotografia vai ser transformada de forma instantânea. Seja você que está começando na fotografia ou se você já tem um tempo nela também, é importante você se reavaliar, é importante você fazer essas perguntas e cada vez mais aprimorar o seu olhar, porque eu entendo que conforme a gente vai vivendo experiências, vai tendo repertório, a nossa visão de mundo ela vai mudando e a gente precisa entender qual é a nova visão de mundo que a gente está tendo, como que a gente expressa isso através da fotografia, como que a gente traz isso em uma imagem. Por exemplo, a gente foi viajar, a gente conheceu vários países no ano passado e a gente voltou e, cara, parece que tudo que eu tinha, tudo que eu conhecia, tudo aquilo que eu vivia, os ambientes que eu frequentava já não faziam mais sentido para mim, de acordo com tudo aquilo que a gente tinha vivido, todo o repertório que a gente tinha adquirido, e eu precisei encontrar novas formas de trazer isso através do meu olhar, através do meu trabalho, através da minha fotografia. E é um exercício desafiador, não é tão simples, não é tão fácil você se reconhecer, se entender, e por isso que é importante você sempre estar buscando livros, sempre estar buscando referências, sempre estar cada vez mais buscando ter repertório também, para que você evolua, para que você não seja o mesmo fotógrafo de quando você começou até daqui 10 anos, enfim. Então você precisa aprimorar o seu olhar, você precisa desenvolver, e eu gosto sempre de trazer o tema olhar artístico justamente com esse foco
foco de desenvolvimento desse olhar artístico, porque eu acredito que é através dele que você sempre vai ter um olhar autêntico e mais identidade na sua fotografia e no seu trabalho. E se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre o olhar artístico, como aprimorar a sua fotografia cada vez mais, se inscreva no nosso canal e dê uma olhada nos outros conteúdos que a gente tem postado por aqui também, que eu acredito que se você gostou desse, provavelmente você vai gostar do que a gente tem postado também. E deixa aqui nos comentários qual dessas perguntas mais te tocou, qual delas fez você sentir algo diferente, ou qual delas você nunca imaginou se fazer para você ter uma fotografia diferente ou saber e ter uma forma diferente de ver o mundo. Eu vou gostar bastante de ver os seus comentários e entender aquilo que mais chamou a atenção de vocês também nessas perguntas. E é isso, até o próximo vídeo.